Olá, pessoal, bom dia para vocês. Agora são 7h01. Estamos começando a edição de hoje do Desperta ICL, com muitas informações aqui e um fato a comemorar, né? Depois de 5 anos de muita expectativa, de muita tensão, de muita descrença na maneira como o Estado opera, muitas vezes para proteger, inclusive, gente que deveria estar sob as barras da lei, o caso da Marielle caminha para o seu final com a condenação dos 2 executores do crime. Faltam ainda os mandantes, né? Os irmãos Brazão, ao que tudo indica, e muita gente desconfia que não sejam apenas esses os mandantes, porque a morte de Marielle interessava uma gama de criminosos que se organizaram lá no Rio de Janeiro, com acesso, inclusive, às instituições, né? Um deputado, um conselheiro do Tribunal de Contas seriam os principais responsáveis pela encomenda desse crime horroroso que durante a maior parte do tempo em que a investigação prosseguiu, viu um Estado que se interessava muito mais por ocultar as verdadeiras razões do crime, as pessoas que estavam por trás, do que em propriamente investigar e chegar, né, ao deslinde do caso. Mas ontem nós chegamos, sim, ao final, pelo menos para os executores. Vamos agora aguardar o que vai acontecer com os mandantes, porque esses têm foro especial, são gente que mora no asfalto, como se dizia antigamente, não são gente do morro, não são milicianos, são, sim, chefes de grandes quadrilhas que se apoderaram de frações do estado do Rio de Janeiro e controlam territórios vastos lá por intermédio das milícias que constrangem a população e que subvertem completamente a relação do cidadão com o seu estado. Então, mas, de qualquer forma, a condenação dos 2 executores do crime é algo para se comemorar, principalmente porque ela traz de novo a sensação de que nem mesmo esse engajamento da máquina do Estado a favor da proteção de criminosos funciona mais no Brasil, uma democracia que amadurece e muito com esse episódio, né? Então, tivemos ontem essa boa notícia e existiu uma conexão ontem entre temas, porque ontem o presidente Lula reuniu os governadores, nem todos, é verdade, lá no Palácio do Planalto, em Brasília, para discutir a nova PEC da Segurança. A PEC da Segurança é um pacote de medidas foram consideradas muito centralizadoras no poder federal, porque quase tudo que está previsto ali efetivamente passa pelo fortalecimento das ações federais. A criação de uma Guarda Nacional, a centralização dos dados, a padronização de alguns procedimentos, nós vamos discorrer sobre isso tudo aqui. Mas eu preciso dizer para vocês aqui que só 13 governadores compareceram, né? Os demais mandaram representantes e outros 3 sequer mandaram representantes para essa reunião, que poderia ser uma reunião muito importante, porque, afinal, o problema da segurança pública é um problema que massacra todo o Brasil, né? Menos um estado, digamos aqui, que é o estado de Goiás, porque o governador falou que lá não tem mais problema nenhum de segurança, que ele resolveu tudo lá e que está tudo bem. E depois até o presidente Lula tirou um sarro do Caiado, dizendo que ele que deveria promover as reuniões para ensinar para os outros secretários como é que se acaba com o crime organizado. A gente sabe que a fala do Caiado é um exagero, mas ele é uma pessoa que tem insistido muito numa ação violenta da Polícia Militar, ele que não esconde que lá a polícia vai para resolver mesmo, que não colocará câmeras nos policiais, enfim. Mas, enfim, acabou, né, tomando essa catracada lá do presidente Lula, que disse que o único estado do Brasil que tem problema de segurança é o estado de Goiás. Muita gente reclamou das propostas da PEC, nós vamos saber hoje aqui, ao longo dessa edição, por que não gostaram, principalmente os governadores de oposição. Tá? Houve reclamações generalizadas lá, dizendo que o governo central o governo federal deveria, isso sim, franquear os estados que legislassem o processo penal e o Código Penal também, ou seja, 27 estados do Brasil, cada um teria o seu Código Penal. O noticiário internacional também está bastante carregado hoje. Nós tivemos ontem uma publicação em um site da Polícia Nacional Venezuelana de um cardzinho em que aparece lá a figura de singular do Lula, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, e uma admoestação aqui no Brasil dizendo que quem se mete com a Venezuela se ferra, né? Então os climas, o clima, os ânimos estão exaltados nessa relação aí. Precisa saber quem é que vai colocar água nessa fervura. Sobreviver à crise dos balseiros, Cuba foi privada, enfim, do dinheiro da antiga União Soviética, que financiava uma boa parte das suas ações, e acabou tendo que se haver consigo mesma lá, numa situação quase que de desespero, porque não havia como financiar, não havia quem comprasse o açúcar, enfim, não havia
como financiar nem a comida para a população. Vocês acreditam que a privação alimentar, que é responsabilidade direta, decorrência direta do embargo, provocou uma perda de peso entre a população que não tinha proteína e amido suficiente para se alimentar? E isso acabou gerando até uma consequência produtiva para a população, por mais irônico que possa parecer. Por quê? Porque diminuiu muito o número de mortes por cardiopatia na ilha. As pessoas emagreceram, perderam massa corporal. Mas isso denuncia o estado de subnutrição a que Cuba foi relegada, né? E as dificuldades hoje são enormes lá naquele país. Entendeu? Hoje, nós estamos em pleno século XXI, não há como entender a existência de um embargo que foi feito para sacrificar a população da ilha, e não o governo da ilha, né? Então, tudo isso está hoje na nossa pauta, nós vamos falar sobre isso nessa hora inteira que nos separa aqui do final do programa, e eu vou começar, como eu faço todo santo dia aqui, pela previsão do tempo no Brasil. Nós já estamos em plena estação das chuvas, aí está a página no ar, que o Gali, que está me auxiliando hoje aqui na técnica, colocou. Vocês podem ver que nessa área amarela aí do mapa é a área onde vai cair chuva, é onde o Instituto Nacional de Meteorologia considera que há perigo potencial, quer dizer, chuvarada, é basicamente isso, né? E também vai haver chuva aqui no oeste do Mato Grosso e também no oeste do Rio Grande do Sul, além de toda essa faixa que começa lá no Acre e vai até o litoral da Bahia, na mesma condição, basicamente, dos últimos dias, né? Rio e São Paulo vão ter dias agradáveis, a temperatura máxima pode chegar até 32 graus, portanto, um pouco de calor aí, mas venta, então isso faz com que a sensação térmica seja menor. Vai ser um dia legal no Brasil, não vai ter nenhum problema, como aquele que a Espanha está enfrentando, né? 178 mortos até agora em decorrência daquelas enchentes pavorosas que aconteceram por ali. Mais um episódio denunciando o descontrole ambiental provocado pelos abusos climáticos que a humanidade vem perpetrando ao longo das últimas décadas, né? Com excesso de produção de carbono, envenenando a atmosfera, aumentando os gases estufa e com isso sujeitando a população em pontos isolados do planeta a esse tipo de evento que o Brasil mesmo viveu aqui 2 vezes desde o ano passado, com as cheias do Rio Grande do Sul, a seca extrema lá no norte e tudo isso que a gente tem visto no noticiário. Mas hoje teremos um dia legal, a meteorologia sem grandes problemas, então vamos passar ao noticiário, começando aqui pelo fato do dia que a gente tem que comemorar, que é a condenação dos 2 assassinos de Marielle Franco, lá pela Justiça do Rio de Janeiro, pelo Tribunal do Júri. Eu vou pedir ao Gali para botar na tela para mim. Por favor, Gali. Está aí, olha, matéria do Poder 360. A gente varia aqui as fontes, porque o noticiário está muito parecido em relação a esse caso, né? A manchete está aí para vocês. Lessa e Queiroz são condenados por assassinato de Marielle Franco. O autor dos disparos, Rony Lessa, pegou 78 anos de cadeia. Portanto, uma condenação um pouco menor que aquela que pediu o Ministério Público, que era 84 anos, mas ainda assim uma pena muito longa que vai manter esse assassino, confesso, na cadeia por muitos e muitos anos. Elcio Queiroz, que foi o motorista, foi condenado a 59 anos de prisão. Sabe quando é que esses caras vão sair da cadeia? Vão sair lá de cabelos bem brancos, bem velhinhos mesmo, e esperamos que muito arrependidos, um arrependimento sincero, que até agora eles só manifestaram no âmbito de uma conveniência processual para tentar despertar no júri uma reação de comoção, o que acabou não acontecendo, né? O que diz a matéria aqui? Os ex-policiais Rony Lessa e Elcio Queiroz foram condenados nesta quinta-feira pelo assassinato da vereadora Marielle, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes. Esse crime aconteceu em março de 2018, no Rio, há 6 anos. São 6 anos, são 5 anos, são 6 anos. Lessa foi condenado a 78 anos de prisão e Elcio Queiroz a 59. Ambos continuam presos de forma preventiva, por enquanto. A sentença foi decidida por júri popular no 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Então, aqui as condenações. Rony Lessa, 78 anos, 9 meses e 30 dias de prisão. Elcio Queiroz, 59 anos, 8 meses e 10 dias de prisão. Olha, vai demorar para passar, hein? Puxa vida. Além da condenação à prisão, também teve uma condenação pecuniária pesada, que está aqui descrita pelo site Poder 360. Lessa e Queiroz pagaram juntos uma pensão a Arthur, filho de Anderson, até os 24 anos. Hoje o menino tem 8 anos de idade, hein?
Pagarão também R$706 mil por dano moral a cada uma das seguintes vítimas: Luiara Franco, a filha da Marielle; Mônica Benício, viúva da Marielle; Marinete Silva, mãe da Marielle; Arthur Gomes, filho do Anderson; e Ágata Arnaus, viúva de Anderson. Aí fica aqui a pergunta, mas será que eles têm esse dinheiro? A gente não pode esquecer aqui que o próprio Rony Lessa confessou que a parte dele seriam 25 milhões, né? Precisa ver agora o que acha de patrimônio, essa coisa toda, porque essa pensão é mais do que justa. Afinal de contas, eram pessoas que tinham um futuro produtivo pela frente, que foram privadas da vida e, portanto, essa possibilidade não se materializou. Por isso, daí, o dano moral. Condenação, diz aqui a matéria do Poder 360. A juíza do 4º Tribunal de Justiça, Lúcia Gliotti, mencionou na leitura da sentença o tempo de espera até que o julgamento fosse realizado. E aqui eu achei curioso, porque eu acho que a juíza, embora apontando na direção certa, tentou lacrar ontem com a ação de uma justiça que muitas vezes parecia que não ia acontecer. A população manifestava muita descrença com relação ao desfecho desse caso. E aí a justiça acaba confundindo uma situação potencial de injustiça com falhas no sistema judicial. Eu vou ler aqui para vocês. Disse ela: a justiça, por vezes, é lenta, cega, burra, injusta e torta. Mas ela chega, mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Mas ela chega aos culpados e tira deles o bem mais importante após a vida, a liberdade. Ora, fica aqui minha pergunta, mas justiça lenta, cega, burra, injusta e torta é justiça? Não é justiça, né? A justiça, quando é lenta, cega, torta e burra, ela é injustiça, ela não se materializa. Então, está aqui a fala da juíza apontando na direção correta. E o que ela quis dizer aqui, provavelmente, é que, apesar da descrença numa justiça supostamente cega, lenta, burra e torta, ela acaba se fazendo prevalecer, como nesse caso, né? Mas falta ainda se provar a aplicação da justiça. E lembrando aqui, o Rui Barbosa, a justiça lenta não é justiça, tá? Demorou demais até o desfecho desse caso. Tudo bem que a parte que falhou nesse processo foi a parte da máquina do Estado, que deveria investigar o crime e se negava a investigar esse crime, né? Tentou proteger os assassinos o tempo todo, com envolvimento direto de autoridades como o chefe da Polícia do Rio de Janeiro, com uma ação do Ministério Público que deixou dúvidas aqui e com várias engrenagens políticas se mexendo para que tudo ficasse mesmo como parecia que ia ficar, ou seja, debaixo dos tapetes, né, da oficialidade, e que acabou não acontecendo graças à entrada em cena da Polícia Federal, como bem lembrou o ministro Lewandowski ontem, num ato, praticamente um ato de desagravo, lá perante o governador Cláudio Castro, quando o Lula foi reunir os governadores para apresentar o seu plano de segurança pública. Daqui a pouquinho a gente vai ver essa manifestação do Lewandowski, né? E quais foram as reações? Eu quero mostrar para vocês aqui, provavelmente você já viu, a reação da viúva da Marielle, porque ontem, naquele clima emocional que se tentou criar, estava em questão o problema do perdão. Quem é que perdoa? Sabe? Será que o parente de alguém que foi morto de uma forma tão covarde como Marielle tem que perdoar alguma coisa ou alguém? Sabe? Perdão é um gesto muito bonito, mas não se aplica nesse caso, né, gente? Perdoar um assassino, alguém que privou por uma razão torpe, por uma razão mesquinha, por uma razão ligada ao controle territorial e ao crime organizado, deve ser perdoado pelo assassinato da Marielle ou por qualquer tipo de morte que tenha provocado? Você provavelmente pensa como eu, acha que não tem perdão para isso, não tem perdão possível. Gary, põe na tela para mim, por favor. Mais uma vez, é uma matéria do Poder 360. Não é não. É uma matéria do UOL. Viúva do motorista de Marielle diz que não perdoa Rony Lessa nunca. Eu também não perdoaria. Ágata Arnaus, viúva do motorista Anderson Gomes, disse que não perdoa Rony Lessa, assassino confesso do marido dela e da vereadora Marielle Franco. Ele e Elcio Queiroz foram condenados nessa quinta pelos dois assassinatos. O que aconteceu aqui, segundo o UOL? Alguém que claramente não tem qualquer arrependimento ainda diz que é para aliviar a consciência. Quem tem que perdoar, disse ela, é Deus.
ou qualquer coisa que ele acredite possa fazer isso para ele. Eu não perdoo nunca, afirmou a jornalista depois do julgamento. E a gente, como viu aqui ontem, a gente viu que o Lessa pediu desculpa, né? Foi uma cena completamente desprovida de sentido, uma cena feita apenas com o objetivo de gerar comoção ali entre o júri. Felizmente não funcionou, mas está aqui a declaração da viúva do motorista da Marielle, o Anderson, ela dizendo que não vai perdoar e não tem que perdoar mesmo, afinal de contas, privou os filhos da convivência com o pai, privou a ela mesma da convivência com o marido, e a razão, né, foi a pior possível. Agora, sabe algo que me chamou muito a atenção ontem nesse julgamento? Foi que os advogados dos dois réus queriam retirar alguns agravantes. O primeiro era o agravante da impossibilidade da legítima defesa, que agravava, como diz o nome, um agravante que agrava a pena, porque aumenta a pena. O advogado falou, olha, condenem meus clientes, mas tirem deles dois agravantes. O primeiro foi esse da impossibilidade de defesa, como se fosse possível alguém se defender de pistoleiros que param ao lado e começam a disparar uma metralhadora. Que chance teve Marielle, que chance teve Anderson de se defender dessa gente, não é verdade? Muita cara de pau desse advogado. E o segundo, que ele quis desqualificar, foi o motivo torpe do assassinato. Diz que o motivo não foi torpe, não, foi por dinheiro. Então, o dinheiro tira a torpeza desse gesto, desse ato de vilania, esse ato assassino, né? Pode uma coisa dessa? Vocês concordam com isso? Queria conhecer a opinião de vocês aqui na nossa área de comentários, se vocês acham que Marielle e Anderson tinham alguma chance de defesa nesse caso, e se o motivo foi ou não foi torto, ganhar dinheiro, ganhar 25 milhões para distribuir lá entre os criminosos, né? Bom, como eu falei, tudo isso acaba tendo uma conexão grande com algo importante que aconteceu ontem lá em Brasília, que foi a apresentação do pacote da segurança. É óbvio que o assunto discutido tinha já uma conexão natural com isso, mas essas conexões acabaram aparecendo nos discursos das autoridades e olha, teve ali algumas escaramuças grandes, por exemplo, entre Lewandowski e o governador do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Lewandowski lembrou que a polícia do Rio falhou, né? Falhou e falhou muito. Então vamos passar agora ao noticiário aqui. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, para que vocês possam ver como é que o noticiário abordou esses temas. A primeira matéria é uma matéria que está no UOL. Vou pedir para o Gali já colocar na tela para a gente, para que a gente possa acompanhar aí. Olha, Lula apresenta a PEC da segurança pública a governadores e houve reclamações. É uma visão meio pessimista de encarar o processo, mas sim, houve uma presença pequena de governadores, foram só 13, os outros mandaram representantes, 3 estados sequer compareceram, enfim, e alguns dos que estavam lá presentes acabaram criticando a proposta do governo federal, porque ela centraliza as ações no governo federal. Vou ler aqui, depois a gente vai tratar de alguns detalhes, porque a gente precisa conhecer essa PEC, né? A gente precisa saber exatamente o que ela contém, e eu vou apresentar para vocês aqui os principais tópicos daqui a pouco, para que você possa ter uma ideia do que aconteceu lá em Brasília, nessa reunião do presidente Lula. Então, vamos lá? Vamos começar lendo essa matéria que está no UOL, para que você possa entender, primeiro, o enquadramento do noticiário. Tá? Está aí na sua tela, deixa eu ver aqui, porque eu estou fora da tela. Lula apresenta a PEC da segurança pública a governadores e houve reclamações. Vamos ler o texto aqui. O governo Lula apresentou uma proposta de PEC, uma proposta de emenda à Constituição na área da segurança pública, organizada pelo Ministério da Justiça para combater organizações criminosas nesta quinta-feira, dia 31. Os governadores agradeceram o debate, mas fizeram reclamações sobre a Justiça e a concentração da proposta do Executivo Federal. O governo federal diz querer criar um pacto nacional entre União e Estados. Como o UOL adiantou, diz aqui o site do portal, o Ministério da Justiça está propondo a integração dos sistemas de segurança e a equiparação das polícias nacionais e estaduais com a criação de uma força ostensiva equivalente à polícia militar nacionalmente. Muitos países têm isso, a Argentina tem, o Chile tem, uma guarda nacional que é, na verdade, uma grande polícia militar nacionalizada, o que os governadores entenderam como uma espécie de concorrência da União, com um papel que é atribuição exclusiva dos estados. Prossegue aqui a matéria do UOL. Parte dos governadores pediu maior independência dos estados. Abre aspas.
Nós somos um país muito grande, muito diferente. O problema meu não é o problema do Piauí, que não é o do Amazonas, que não é o do Rio Grande. Nós temos problemas regionais muito mais relevantes, disse o fluminense Cláudio Castro, que tomou uma chulapada do ministro Lewandowski. Tarcísio Freitas, do Republicanos de São Paulo, e Ronaldo Caiado foram no mesmo tom. Aspas aqui. Senhor presidente, faça a PEC, transfira para cada governador a prerrogativa de legislar sobre aquilo que é legislação penal e legislação penitenciária, sugeriu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O cearense Eumano Freitas concordou na defesa da autonomia dos estados, só que ponderou que é preciso haver mais linhas gerais, quer dizer, é preciso haver algumas linhas gerais. Disse ele, se nós temos dificuldade de integrar, tendo um Código Penal e um Código de Processo Penal, imagina se nós tivéssemos 27 códigos de processo e 27 códigos penais. O absoluto caos jurídico. Nós precisamos avançar e muito na integração. Renato Casagrande, do Espírito Santo, concordou com a proposta de constitucionalizar o SUSP, o Sistema de Segurança Pública, que daqui a pouquinho nós vamos dissecar para você. Eu vou até salvar isso aqui na minha pasta aqui de documentos, porque eu preparei uma pequena apresentação aqui para que você possa saber o que são os detalhes desse tal SUSP, né? Porque muita gente está discutindo a maneira como ele foi apresentado e as reações políticas, mas não vai ao âmago da proposta e é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Bom, o valor econômico está colocando aqui para a gente uma reportagem dizendo o seguinte, que a Polícia do Rio demorou 5 anos para desvendar o caso Marielle, e isso foi tema da conversa ontem lá, uma conversa, né, tete a tete do Lewandowski com o governador do Rio de Janeiro. Eu vou colocar na tela para que vocês possam ver aqui como é que foi o noticiário, depois nós vamos ver a fala do Lewandowski, né? O essencial é isso que está aqui nesse quadro que o meu querido Gabi vai colocar na tela aí para você. Matéria do valor econômico. Está aí, olha, a Polícia do Rio demorou 5 anos e não desvendou o caso Marielle, disse o Lewandowski ao governador do Rio. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, criou uma saia justa, considerou o jornal aqui, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, durante a apresentação da proposta. Ao apresentar o texto da proposta de emenda à Constituição, o Lewandowski criticou o fato de a Polícia Civil do Rio não ter solucionado os assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que ocorreram em março de 2018. Segundo o ministro, a elucidação só aconteceu depois que 7 homens da Polícia Federal entraram no caso. Vamos ver exatamente o que disse o Lewandowski, para a gente entender como é que foi esse momento aqui de puro constrangimento nessa reunião de ontem? Vamos lá. Enfrentará, apurará as infrações cometidas por organizações criminosas e milícias privadas. As milícias privadas, quanto às organizações criminosas, não há maior novidade, mas com relação às milícias privadas, é preciso que se diga que, em geral, elas são localizadas num determinado estado. Então, é preciso dizer que a Polícia Federal pode, sim, segundo se dispuser em lei, enfrentar as milícias privadas. Isso ocorreu no caso Marielle. Por 5 anos, me desculpe, governador Cláudio Castro, a Polícia do Rio de Janeiro demorou 5 anos para elucidar o crime e não elucidou. A valorosa, combativa Polícia Federal entrou, os 7 homens, deslindou esse lamentável crime. Mas não é crítica, nós estamos colaborando muito proximamente, governador Cláudio Castro, e juntamente agora o Mário Sarrubo foi ao Rio de Janeiro, acorrendo ao seu pedido, nós estamos em pleno diálogo, plena conversação. Então, é preciso que nós incluamos também as milícias privadas. Está aí, então, a fala do ministro da Justiça, né, muito própria, porque, afinal de contas, é um absurdo. A atuação da Polícia Civil do Rio de Janeiro durante esse processo, não só da Polícia Civil, das autoridades também, resguardando aqueles que sabidamente eram os responsáveis por esse crime bárbaro, não só os mandantes, mas também os executores, porque se fez de tudo ali no Rio de Janeiro para dar proteção aos 2 que foram condenados ontem, e os nomes dos irmãos Bradãozão só surgiram efetivamente depois da delação premiada do Rony Lessa, né? Porque senão esse crime teria passado incólume, teria ficado sem nenhum tipo de punição,
E, efetivamente, isso só aconteceu mesmo depois que a Polícia Federal entrou no caso e passou a investigar de que maneira a máquina pública do Rio de Janeiro trabalhou para ocultar os verdadeiros responsáveis por esse crime bárbaro. E a maior parte desse tempo transcorreu sob o governo Cláudio Castro, Witzel e tudo mais, né? Então, gente, não resta dúvida de que o ministro tem razão. O Cláudio Castro diz que não foi nada disso, que o desfecho só foi possível depois de uma prisão e da delação premiada, que foram obra da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas, olha, esquecer, ocultar o que aconteceu, a ação de despiste da Polícia Civil do Rio de Janeiro, chega a ser um escárnio, né? Porque é um caso muito emblemático do funcionamento do Estado para proteger grupos criminosos. E, por falar em grupos criminosos, ontem o presidente Lula definiu qual é o alvo dessa iniciativa do governo, que daqui a pouquinho a gente vai detalhar. Mas o que disse o Lula? Disse que o crime organizado mudou nos últimos anos, e mudou mesmo. Eu me lembro que conversava algum tempo atrás com um sociólogo especializado em crimes, que no resto do mundo chama criminologista, mas no Brasil não tem essa especialidade. O que ele dizia? Até 1985, portanto, tempo em que a minha geração assistiu, a ocorrência dos latrocínios, por exemplo, era muito rara, porque os crimes eram crimes de navalha, eram crimes de trombadão. Era muito pouco comum que houvesse assaltos tão violentos quanto os que passaram a acontecer depois que os bandidos começaram a aumentar a violência, não só para constranger as suas vítimas, mas porque nesse período também aumentou a violência policial, né? Violência policial que não para de crescer no Brasil. Quanto mais violentos os policiais, mais violentos se tornam os criminosos. E o latrocínio virou lugar comum na crônica policial. Com a organização do crime a partir dos presídios, com o surgimento dos grupos de crimes organizados, PCC, Comando Vermelho, Povo de Israel, Irmãos do Norte, essa profusão de agremiações de bandidos que surgiram no país, eles começam a se aproximar, então, da formalização dos mercados. E como é que isso se faz? Se faz com o ingresso deles em iniciativas que são iniciativas à luz do dia, para lavar dinheiro. E ontem o presidente Lula cravou aqui alguns conceitos que levam o país a um momento de discussão sobre a verdadeira preocupação que tem que ser encarada agora. Vamos ver o que foi que o Lula disse com relação ao crime organizado e essa mudança que aconteceu no perfil criminológico brasileiro. A questão da segurança pública hoje não é uma questão como já foi em outras décadas. Mas nós sabemos que desde os anos 80 para cá, a segurança pública vem crescendo dia a dia em cada estado. Tem hora que a gente ouve falar que um estado está melhor, no ano seguinte piora, porque o crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Eu tenho tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo, logo, os crimes organizados vai estar participando de concurso, vai estar indicando juiz, vai estar indicando procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato, sabe? E essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos direto ou indiretamente nisso, e que a gente possa construir um processo, sabe, que discuta desde o sistema prisional até o sistema do cadastro que cada estado tem, ou seja, é preciso que haja uma formação sistematizada, organizada, porque a gente não pode continuar permitindo que um criminoso no Paraná possa se esconder indo para São Paulo e tirando outra identidade, ou ele comete um crime em São Paulo e vai se esconder no estado do Nordeste. É preciso que a gente tenha uma coisa muito, mas muito organizada, e nós estamos dispostos a discutir quantas horas for necessária, quantas reuniões for necessária, através dos nossos secretários, através dos nossos representantes no Poder Judiciário. O presidente Lula não dá ponto de corte. É difícil editar as falas dele, porque ele vai emendando uma vírgula na outra, uma vírgula na outra. Deixa eu tirar ele daqui. E aí a gente
reproduzir um trecho longo aqui da fala dele, mal cortado no final por mim mesmo, mas para você ter uma ideia do que ele pensa sobre o crime organizado, e é exatamente isso. Quer dizer, o Estado ainda combate analogicamente o crime organizado, que está na era digital, aí tomando conta de setores da atividade econômica. Ontem, por exemplo, o governador de São Paulo enumerou que alguns setores hoje são amplamente dominados pelo crime organizado. Por exemplo, o setor de postos de combustíveis, que tem ali, eles encontraram ali um nicho para lavar dinheiro, né? E aí tem toda essa complexidade, não só para dar combate, porque eles formalizam as suas operações, esquentam o dinheiro ali, estão indo para atividade formal, e o Lula ressaltou agora que estão indo também para atividade política, para os concursos públicos. E a gente já vê isso, quer dizer, a ocorrência aqui na Grande São Paulo mesmo, a gente tem um prefeito aqui totalmente enrolado. Eu não vou falar o nome dele para evitar processo, mas vocês sabem exatamente a quem que eu estou me referindo. Esse sujeito tem 1,5 milhão de implicações, virou prefeito. A população acaba votando nessa gente. No Rio de Janeiro, quase 70% do território hoje são governados por milicianos, né, que suprimem a Constituição, suprimem a legislação federal e aplicam as suas próprias leis, constrangendo, extorquindo comerciantes, oprimindo a população. Enfim, o problema é um problema seríssimo. E como é que o governo federal pretende combater esse problema? Vamos ver uma síntese do que foi proposto ontem. Eu preparei aqui uma apresentação para vocês com 4 ou 5 tópicos aqui que são bem importantes. A primeira coisa é essa que está aí na tela, a competência da União. A União vai ganhar maior poder para estabelecer e coordenar a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, abrangendo o sistema penitenciário, contrário do que os governadores disseram que querem. Essa política deve ser seguida por estados e municípios com a participação do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que será composto por representantes federais, estaduais e municipais. Então, aumentam ou reafirma-se aqui a competência da União. Tópico número 2. Criação de uma polícia ostensiva federal, como você está vendo aí no título. A proposta cria a Polícia Ostensiva Federal, que substituirá a Polícia Rodoviária Federal e ampliará suas atribuições para incluir o policiamento em rodovias, ferrovias e também hidrovias federais. Como se sabe, os rios hoje, principalmente os rios da calha norte da bacia do Amazonas, são dutos abertos para o tráfico de drogas que opera a partir da Venezuela, da Bolívia e também da Colômbia, né? Também, principalmente da Colômbia. Bom, então vai lá. Essa força vai poder também atuar na proteção de bens e instalações federais, quer dizer, terá uma função de guarda patrimonial, e em auxílio temporário às secretarias, às forças estaduais de segurança, quando for necessário, né? Vamos para o próximo slide aqui. Criação de um Fundo Nacional de Segurança Pública e Polícia Penitenciária. A proposta aqui institui um fundo dedicado a financiar projetos e ações de segurança pública e política penitenciária, com a vedação de contingenciamento de recursos, garantindo a continuidade das políticas de segurança e combate ao crime. E, por fim, o último slide, combate ao crime organizado, fortalecimento do combate ao crime organizado, atribuindo à Polícia Federal competência explícita para lidar com crimes de impacto interestadual e internacional e com repercussão em bens e áreas de interesse da União, como áreas de preservação e unidades de conservação. Então, está aí a síntese dessa proposta, que foi apresentada ontem pelo Lula, que não foi muito bem recebida por alguns dos governadores, hein? Não foi bem recebida por alguns dos governadores, e é isso que a gente vai ver agora. A reação mais extremada foi a do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Vou mostrar aqui para vocês, para que a gente possa saber como é que reagiu o governador de Goiás, uma matéria do Poder 360. Está aí o Caiado dizendo que a PEC de Lula sobre a segurança é inadmissível. Bota para mim na tela, por favor, o Gali. Vou botar eu mesmo aqui. Tá aqui, olha, Caiado diz que a PEC sobre segurança é inadmissível. A reação do governador de Goiás. Ele diz que Goiás não tem mais problema nenhum com segurança pública, mas vamos ver o que diz o Valor Econômico. Ronaldo Caiado disse nesta quinta que a PEC da segurança pública apresentada pelo governo do presidente Lula é inadmissível, criticou parte do texto que dá ao governo federal prerrogativa, que, como vocês viram agora, né, de determinar diretrizes gerais para a segurança pública. Diz ele, isso é inadmissível, é uma usurpação do poder, é uma invasão de prerrogativas
numa prerrogativa que já está garantida a nós, governadores. Eu acho que o governo federal deveria tratar num pacto internacional, porque são 3 ou 4 países que produzem cocaína. Não tem mais do que isso. Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia, afirmou numa reunião do Palácio do Planalto, em Brasília. O projeto do governo constitucionaliza o SUSP, com essas propostas que eu acabei de mostrar para vocês, e isso também foi criticado por Ronaldo Caiado, diz aqui o Poder 360. Com todo respeito, o Sistema Único de Saúde, o Sistema de Educação, não pode ser confundido com o Sistema Único de Segurança Pública. São coisas distintas. Eu trato a pneumonia, o câncer, a fratura exposta igual em qualquer estado da federação. Eu busco educação de qualidade, alfabetização na idade certa ou o resultado do IDEB em qualquer município da federação. Mas, olha, o que o Caiado não quer mesmo é o controle da violência policial, viu, gente? Por quê? Vou até tirar isso aqui da tela, para a gente poder andar com o noticiário, porque o que ele quer é permitir uma ação violenta da polícia para eliminar fisicamente os bandidos. E o que o Caiado deseja mesmo é uma pena de morte informal, como a que a Polícia Militar já aplica, né, no Brasil inteiro. E ao justificar, obviamente que o Caiado não fala que quer a pena de morte, mas ele diz textualmente que o governo federal, por exemplo, não pode obrigá-lo a colocar câmera nos policiais do estado dele, que ele não quer fazer de jeito nenhum. Ele prefere que a ação do policial militar, ao contrário da tendência em todo mundo democrático, tem que ser uma ação obscura, porque as pessoas não podem ver, né, provavelmente, o serviço sujo que a polícia é obrigada a fazer para tentar, dessa forma, com a exacerbação da violência, livrar certos rincões brasileiros aí do crime organizado. Vocês acham que vai dar certo? O Brasil teve a polícia mais violenta do mundo. Nós temos números aqui, estatísticas de guerra, de mortos e assassinatos pela polícia militar, e isso efetivamente nunca resolveu o problema. Nunca resolveu o problema. Vou colocar aqui para vocês uma outra... Não, essa aqui ainda é do Caiado. Nós tivemos também uma reação do Tarcísio, porque o Tarcísio também reagiu mal. Lá, durante a reunião, até que não foi tão mal assim, mas depois ele reagiu mal, disse que não vai resolver o problema. Nós vamos ver agora qual foi a reação do governador de São Paulo, porque esse aqui é um adversário no campo político, as posições dele. Por favor, põe para mim a matéria, por favor, o Gali. Aqui na tela para vocês. Olha, Tarcísio diz que a PEC da segurança não contém medida relevante e ainda interfere no poder dos estados. Ou seja, esses governadores ficaram mordidos com a competência que o governo federal pretende centralizar nele, né, de continuar legislando sobre a questão criminal no Brasil e também estabelecer a política penitenciária. Mas vamos ver aqui o texto da matéria do Estadão falando sobre a reação do Tarcísio. O governador paulista Tarcísio Freitas afirmou que a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública apresentada por Lula não contém medida relevante nem resolve o problema da criminalidade. Ele participou da reunião com Lula e apontou um trecho da PEC que interfere na autonomia dos estados. Abre aspas aqui. A PEC não resolve. Acho que isso ficou claro para todo mundo. Não traz medidas relevantes. Há dispositivos... Deixa eu botar meu telefone aqui no mudo, porque senão daqui a pouco começa a tocar. Há dispositivos que representam um risco de perda de autonomia dos entes que ninguém vai topar, disse o governador. No entanto, ele elogiou a ideia de Lula de chamar governadores lá para tratar do tema, nem que seja para depois sair criticando, como ele fez, né? Ele disse o seguinte: abriu-se a discussão para que as propostas sejam desenhadas, e aí sim há um caminho para fazermos ajustes legislativos que podem ajudar. Por exemplo, a lei do devedor contumaz é fundamental para resolver a questão da lavagem no setor de combustíveis. Há uma série de medidas que ajudam e podem ser tomadas, que o governador está procurando pelo em ovo aqui, né? Está colocando aqui questões menores, quando o governo está propondo aí a criação de uma polícia ostensiva para auxiliar as forças estaduais que não têm sido suficientes e muito menos competentes para acabar com o crime organizado. E a gente pode até dizer que muitas delas não têm coragem, né? Caso notório lá do Rio de Janeiro. Prossegue aqui a matéria do Estadão. A PEC da Segurança Pública foi construída pelo Ministério da Justiça, pelo ministro Ricardo Lewandowski, como uma tentativa de oferecer soluções para os problemas da área. Então é isso, o noticiário aí sobre a questão da política de segurança pública, com essa PEC apresentada ontem pelo governo federal.
E agora nós vamos mudar de assunto, porque o noticiário está muito quente e nós temos que seguir aqui. Vou começar falando por algo que eu achei uma posição bastante razoável lá no Supremo Tribunal Federal. Acabou prevalecendo agora já com a opinião também do plenário do Supremo, o bloqueio das contas está aí. Olha, Moraes prevalece e Supremo Tribunal Federal nega um recurso do X para desbloquear o perfil do Alan dos Santos. Quem é o Alan dos Santos? Alan dos Santos é aquele terrorista que está lá nos Estados Unidos, de onde tentou criar um processo de sublevação aqui do Brasil, foi um dos principais articuladores do 8 de janeiro e está em todas as confusões, é um dos bolsonaristas mais perigosos do Brasil. O que aconteceu aqui? Olha aqui a cara dele. Vocês conhecem bem esse sujeito, não conhecem? Vamos lá. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira para rejeitar um recurso da rede social X que pedia o quê? O desbloqueio do perfil do Alan dos Santos. O relator Alexandre de Moraes votou por negar a demanda, foi acompanhado por Flávio Dino e Cristiano Zanin no plenário virtual. Restam os votos de Luiz Fux e Carmen Lúcia. Não sei com relação ao Luiz Fux, mas com certeza a ministra Carmen Lúcia deve convergir para essa posição. Aspas, não cabe ao provedor da rede social pleitear direito alheio em nome próprio, ainda que seja o destinatário da requisição dos bloqueios determinados por meio de decisão judicial para fim de investigações, anotou Moraes. Portanto, vitória aqui do ministro Xandão, né, cuja decisão de manter bloqueados os posts desse sujeito, que é um conspirador nato, foi convalidada lá pela sua turma no Supremo Tribunal Federal, na sua segunda turma. Gente, outro assunto que está muito quente no noticiário é a questão da eleição lá na Câmara em Brasília. Olha, a negociação está correndo solta lá, né? Então, nós vamos ver agora o que cada partido pediu para, enfim, para que esse apoio a Hugo Mota fosse quase unânime, como parece que será. Falta ainda o PSD, que se mantém ainda ausente, mas o PSD a gente sabe qual é a estratégia dele. O PSD cria dificuldade para vender a facilidade, provavelmente vai vir também, vai convergir para essa posição, porque agora já não há mais praticamente oposição a essa indicação do Arthur Lira para suceder do Hugo Mota. E o que cada partido pleiteia para se manter nessa aliança? Está aí matéria da Folha de São Paulo, dizendo que o PT quer uma vaga no TCU e vai indicar um próximo ministro, diz o Lira, o patrono dessa candidatura. O presidente da Câmara dos Deputados, diz a Folha, falou para o jornal que foi fechado um acordo para que o PT indique um representante a uma vaga do TCU. Isso ocorreu no bojo das negociações para que o partido apoiasse a candidatura de Hugo Mota. Disse ele, o PT solicitou a indicação da bancada deles. Eles reclamam que politicamente nunca tiveram um representante no TCU. Há um compromisso com o PT, sim, de eles indicarem a vaga, afirma. E com a aposentadoria de 2 ministros do tribunal, 2 vagas serão abertas até 2027 e a indicação de novos nomes pela Câmara entrou nas negociações, disse o Lira. Então, esse é o preço a ser pago para que o PT apoie a indicação do Arthur Lira. Vamos agora para uma segunda posição aqui, que é a posição do PL, do outro lado, que também está apoiando o Hugo Mota. Quer dizer, isso aqui é um dos raros momentos da história do parlamento em que há uma convergência aqui, uma convergência que há algum tempo era improvável, mas acabou acontecendo, né? E ambos os partidos, que estão nos dois extremos das suas posições em relação ao governo, estão com a mesma posição. Então, vamos lá. Olha, o PL reivindicou 2 lugares na cúpula da Câmara para apoiar o Hugo Mota. E tem a questão da anistia, que a gente não pode entender, que opõe os 2 partidos e que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela. De olho na mesa diretora da Câmara dos Deputados, após ter apoiado Hugo Mota para presidir a casa, o PL afirma que terá direito a 2 lugares. Aspas. Pela proporcionalidade, ficaremos com a primeira vice e uma suplência, disse o líder da bancada, Altineu Cortes. O partido é o maior da casa e a ocupação do espaço foi um dos motivos que levaram à opção por Mota. Parte da bancada quer manter também o comando da CCJ e que é a comissão mais importante da Câmara, hoje está sob a batuta da deputada Caroline de Tone, aquela que é o prócer da anistia, né, ao Bolsonaro. As perspectivas disso ocorrer são pequenas, no entanto, e a vaga deve ir para o União Brasil, no bojo dessa negociação. Não podemos esquecer que o União Brasil ainda não aderiu, tá? Institucionalmente não, tem um candidato lá
que permanece no esquema, mas não tem força política nenhuma e vai acabar convergindo também. Diz aqui a matéria que, além do PL, Mota conseguiu os apoios do PT, do União Brasil, do PP, do Podemos, MDB e PCdoB, e por isso ele desponta como favorito à sucessão de Arthur Lira. Favorito não, já é praticamente uma unanimidade, né? E agora a questão da anistia. Então, vou parar essa tela aqui, vou colocar outra aqui para vocês, para que a gente possa acompanhar como é que isso está repercutindo, porque o Hugo Mota está sendo cobrado a definir como é que pretende tocar a questão da anistia. Vamos ver o que diz a Bela Megali, que é muito bem informada do Globo. Ela está dizendo o seguinte: o projeto de lei que busca anistiar os envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro é considerado por bolsonaristas, por congressistas, como o desafio central que o Hugo Mota vai enfrentar quando ele assumir a presidência. O tema é a disputa principal entre as duas maiores bancadas da casa, a do PT e a do PL, que trabalha pela sua aprovação. A do PT tenta enterrar a proposta. Aliados de Mota têm aconselhado ele a adotar a seguinte estratégia: ele se comprometer em pautar o projeto no plenário, mas deixar claro que não vai se envolver com a entrega de votos, a favor nem contra. Portanto, deve manter a neutralidade aqui, que é o jeito de se equilibrar entre essas duas siglas, porque esse assunto vai incomodar todo mundo daqui até o momento da eleição do presidente. Vai ser usado como valor da negociação. Diz aqui a Bela Megali: Mota, que tenta ser o sucessor de Arthur Lira com apoio do próprio presidente da Câmara, tem dito às bancadas do PT e do PL que colocar a anistia em votação no plenário da Casa vai depender do que for acordado no Colégio de Líderes da Câmara, ou seja, mandou lá para o colegiado dos líderes, né, o assunto. Está embromando para não ter que responder hoje por essa definição. Ele também pondera que a criação da comissão especial para debater o tema terá influência direta em como esse assunto vai tramitar pela Casa. Já são 7h49, nós ainda temos aqui um monte de coisas para falar durante o programa de hoje, e eu quero tocar aqui no assunto da Venezuela, porque está escalando, né, está escalando a crise, a Venezuela subindo de tom. A gente precisa entender que por trás dessa escalada de tensão está justamente a questão geopolítica global. Não é só a valorização do espaço da democracia na Venezuela, até porque o governo Lula sempre deixou claro que a Venezuela que resolva lá seus problemas, eles têm sua autodeterminação, e o Brasil pouco tem a ver com isso. O que o Brasil cobrou primeiro foi a publicação das atas oficiais, que não aconteceu. Por quê? Porque a eleição foi roubada, essa é a verdade. Não há nem os defensores hoje de Maduro mais aguerridos negam que há distorções no processo eleitoral. O que estão fazendo é tocar o bonde e passar por cima dessas denúncias para seguir com a sua negociação, o seu enquadramento nessas instâncias geopolíticas agora problematizadas, né? Por quê? Porque a Venezuela não conseguiu ingressar no BRICS porque o Brasil vetou a sua posição, o que acabou criando um ambiente de mais tensão ainda, que começou quando a Venezuela decidiu que ia anexar lá a província de Essequibo. Lembram disso? Queria pegar da Guiana a província de Essequibo. Então, isso começou a fazer com que o governo Lula e o governo Maduro se dissociassem no tempo e no espaço, e hoje eles acabaram aí com dois grandes rivais no cenário da geopolítica continental. Matéria do portal Terra diz: Venezuela escala tensão com montagem de Lula e bandeira do Brasil na web. Quem mexe se dá mal. Vocês já vão ver aqui o Instagram da Polícia Nacional Venezuelana. Está aqui, ó. Olha aqui, ó. É uma silhueta do Lula, né? E aqui, ó. O que se mete com a Venezuela se seca, se dá mal, né? A crise diplomática entre Brasil e Venezuela ganhou força nessa quinta-feira, 31, após provocações do regime. Uma foto publicada pela Polícia Nacional Bolivariana mostra a bandeira do Brasil e o Lula lá por trás. Nós já vamos nos deter sobre isso. Vou passar aqui agora a uma anotação da revista Fórum, que viu que o assunto virou gozação. Por quê? Imediatamente assim que esse card foi publicado pela Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela, quem foi lá responder aos comentários? Eu quero mostrar isso para vocês aqui agora, porque está muito divertido aqui. Tem um pouco de xenofobia, inclusive, nesses comentários aqui. Nem tudo é bom, tá? Mas a brasileirada encontrou isso nas redes e está aqui, olha, o post lá da Polícia Bolivariana. E eu quero mostrar para vocês aqui os comentários, né? O que diz aqui, ó, o post? Diz o seguinte, ó:
Nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagens de ninguém, não somos colônias de ninguém, diz a Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela, que é um estamento chavista, né? Aí começam os comentários. O primeiro é de um venezuelano, Rafenha Custódio. Sou venezuelano. Ustedes não me representam. Não queremos problemas com o Brasil, um país que tanto nos tem ajudado e ajuda aos nossos compatriotas. Aí começam aqui as gozações. Olha, HP... Peraí, não quero denunciar ninguém, não. Quero só ver os comentários aqui. Aguardando ansiosamente a Venezuela se tornar o Mato Grosso do Norte, né? Aí, e a Maria Souza, eu amo brasileiros, kkk, às vezes a gente quer se matar, mas alguém ficar de tiração com a gente, todo mundo se une, né? Aí nasce um espírito patriótico aqui. Outro comentário aqui, bastante desairoso aqui para o pessoal da Venezuela, é desse Caetano Neuber, né? Caetano Neubauer. O que ele fala aqui? Se a Gaviões da Fiel decidir derrubar o governo da Venezuela em 3 dias, dá conta do recado. O fato é o seguinte, o assunto repercutiu também lá na Venezuela, né? E o que sobrou da imprensa de lá, porque a situação de lá não é fácil para a imprensa, o Maduro jogou duro com a imprensa, o Maduro e o Chávez, aliás, jogaram duro com a imprensa de lá, dizendo que a imprensa era golpista e acabaram criando um ambiente de censura lá. Mas alguns jornais ainda sobrevivem na internet, como esse aqui, que é o El Nacional. Então, esses veículos que sobraram levam o debate até lá, mas a repercussão é muito pequena. Brasil desaprova a fraude eleitoral na Venezuela. O que está dizendo nas entrelinhas Lula a Maduro, para bom entendedor? E aqui eles apresentam uma entrevista com o politólogo Paulo Velasco, e erra o nome da universidade, professor de Relações Internacionais da Universidade Estatal do Rio de Janeiro, é a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Desde que o intento de unir-se aos BRICS foi vetado pelo Brasil na última cúpula do bloco comercial em Kazan, na Rússia, na semana passada, o governo da Venezuela lançou uma série de provocações contra o vizinho sul-americano, incluindo a chamada de volta do embaixador em Brasília na última quarta-feira. Até agora, o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que participou da cúpula na semana passada, não se havia pronunciado diretamente contra o homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. É o que diz a matéria, está aqui a matéria para vocês aqui. Eu estou aqui lendo sem mostrar, é a matéria do El Nacional lá de Caracas, tá bom? É isso aí, gente. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa aprovação da condenação no âmbito da ONU ao embargo dos Estados Unidos. Esse embargo já durou demais, né? Eu lembro aqui que em 2008, quando o Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele prometeu a todo mundo que ia acabar com esse embargo. Não é isso aqui, não. Deixa eu tirar isso aqui da tela. Não só não conseguiu, como não fez nada, né? Os democratas americanos não têm nenhuma vontade de encerrar isso, apesar de que no discurso, eventualmente, falam, olha, que absurdo, vamos acabar com isso, mas não acabam. Então está aqui, olha, matéria da Carta Capital, dizendo que a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução contra esse embargo criminoso dos Estados Unidos sobre Cuba, e aí apenas os Estados Unidos e Israel votaram contra o texto anteontem, né? A gente está falando disso agora porque não tratamos disso na edição de ontem. O que é que diz a Carta Capital? A Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quarta-feira, 30 por ampla maioria, uma nova resolução contra o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, em vigor há mais de seis décadas. É o que diz aqui essa matéria, sobre a qual nós não tratamos ontem e tratamos hoje. Gente, o jornal o Globo, ontem, desencavou um assunto lá, que é um assunto da maior gravidade. O que dizia o jornal? Falava que assessores de gabinetes de deputados estavam traficando influência e montando empresas para ajudar prefeitos que não têm relações em Brasília a conseguir a liberação de emendas dos deputados federais. Obviamente que é uma máquina, uma engrenagem que funciona movida a dinheiro, né? Muito dinheiro. O Globo somou lá as contratações dessas empresas com base em levantamentos que fez no site da Transparência e nos portais estaduais, 17 milhões e meio de reais já haviam sido cobrados por esses escritórios de lobby a título de intermediação para liberação de emendas. Olha, hoje o jornal sai dizendo o tempo que esses caras levam para conseguir a liberação, um tempo muito pequeno. Então, o prefeito que nunca liberou nada, que não conhece ninguém em Brasília,
contrata os assessores dos deputados que já trabalham e ganham o salário da Câmara para isso. Em um mês, eles conseguem liberar a verba. O que diz a matéria? Prefeituras que contratam esses escritórios conseguem receber recursos enviados por deputados e senadores um mesinho depois que assinam o contrato com essas empresas. As firmas cujos sócios estão ou já estiveram lotados em gabinetes da Câmara e do Senado oferecem serviço de captação de recursos e prefeitos interessados em dinheiro para obras e outros projetos contratam e, em seguida, conseguem acesso a valores enviados por parlamentares que empregam esses assessores. Aí fica a minha pergunta aqui. O jornal vai citar uma série de casos, mas eu não vou ter tempo para isso. Vocês leiam no site do Globo, a matéria está lá aberta para você. Sabe? E os deputados engolem dos assessores essas indicações, sabe? Porque quem assina essas emendas são os próprios parlamentares. Tudo bem que os parlamentares têm dinheiro demais, né? Alguns chegaram a ter 67 milhões esse ano de reais para mandar para suas bases eleitorais. Mas será que os parlamentares não sabem da atuação dos seus assessores? Será que esses assessores têm tanta autonomia assim para determinar para onde vai o dinheiro do gabinete? Né? Isso tudo vai ser discutido provavelmente na sequência. O nosso tempo acabou, eu vou ficando por aqui com vocês, daqui a pouquinho vou estar no N1, lembrando que eu estou aqui por quê? Porque o Leandro Demore está de férias, né? E durante as férias dele vou ficar aqui até o fim da semana que vem com vocês. E agora, só no encerramento, preciso lembrar que ontem nós tivemos aqui o lançamento de um documentário muito bacana, Conversas com Pepe Mujica, e já está aqui na tela para vocês. Olha, hoje vai ser liberado um replay, para assistir esse replay, que é a última oportunidade de ver Essência Social ICL, é hoje. Para fazer isso, você vai no despertaicl.com.br e vai lá e se inscreve para participar desse webinário, tá? Conversas com Pepe Mujica. E eu vou ficando por aqui, desejo a vocês uma sexta-feira bacana, um fim de semana joia, juízo, mas só um pouquinho, tá bom? E a gente se encontra aqui na segunda-feira. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência e até segunda. Tchau. Nessa última quinta-feira, o ICL tocou centenas de milhares de corações, exibindo o documentário Conversas com Pepe Mujica. As pessoas saíram assim maravilhadas, inspiradas, tocadas por um filme extremamente sensível e com uma conversa que realmente faz a gente parar para pensar. Tem muita gente pedindo para poder assistir novamente o filme e muita gente que não conseguiu assistir, que está pedindo para a gente liberar o replay. O filme já está disponível na plataforma de membros do ICL, mas a gente resolveu liberar o replay por pouco tempo, mas para todo mundo ter aí uma segunda chance de assistir. Então, clica no botão aqui e assiste essa obra maravilhosa. Se deixe inspirar por essa mensagem tão importante. E no final, os presentes que a gente preparou para quem assistiu a estreia na quinta-feira, a gente vai oferecer para vocês também que estão assistindo aqui. Um abraço e bom filme!